Boa noite a todos. Peço licença aos espíritos protetores da casa para falar um pouquinho de doutrina e de evangelho. Agradeço ao Clóvis, cadê o Clóvis, o convite para que eu viesse aqui. E agradeço a vocês que vieram para ouvir o orador ou a oradora da noite. Não sei se vocês têm percebido que nós estamos assim num momento muito crucial da nossa caminhada evolutiva. O transtorno que ocorre nos lares, nos ambientes sociais, nos países. E nós nos preocupamos, porque temos filhos, temos netos, e que mundo é esse que estamos oferecendo à nossa geração de familiares? O Divaldo fala que, apesar de toda essa turbulência, o Brasil está melhor. Porque o brasileiro já tem uma percepção, um feeling de algo de bom que está saindo desse universo de sujeira moral que estamos vivendo. E que nós somos capazes de não aceitar esse mundo tão desarmonizado que nos está sendo oferecido por autoridades. As autoridades são pessoas como nós e que são colocados onde estão por nós. As autoridades não são muito diferentes de nós, não. Então, nós precisamos entender, de acordo com os ensinamentos doutrinários, mecanismos, formas da gente passar ileso por essa situação de turbulência, seja familiar, seja social, seja econômica, seja espiritual. Segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Perturbações Espirituais, ele faz um comentário e ele fala que é uma mera constatação, que todas as religiões são boas, mas a única que oferece condições para que o indivíduo se transforma é o Espiritismo. Ele nos dá o porquê das coisas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos mostra uma interpretação muito racional. Nós estudamos o Evangelho ou lemos o Evangelho vendo o que é certo, o que é errado, o que é humano e o que não é. Então, nós vamos entender, uma vez que somos espíritas, que nós, na nossa doutrina, nós temos 5 princípios básicos. Quais são? A imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e a sua relação para conosco, as leis morais, que é da vida presente e da vida futura, e depois nós temos o futuro da humanidade e a comunicabilidade dos espíritos. Então, nós entendemos isso daqui, que esses princípios norteiam a vida da humanidade
a nossa vida enquanto indivíduos norteia. É isso aqui que está norteando nossas vidas, porque nós sabemos que nós somos eternos, que o nosso corpo é que morre. Nós sabemos que existe uma relação entre o plano invisível e o plano visível. Nós sabemos das leis morais. Todas as religiões se encontram nas leis morais. E isso é que tem mantido, pelo menos no Brasil, o respeito pela religião do semelhante, pela escolha religiosa dele. E nós temos qual é o futuro da humanidade. Nas biografias do Dr. Bezerra, ele comenta que de 1960 para cá, os umbrais abriram as portas para que aqueles espíritos infelizes, comprometidos com a própria consciência, tenham a oportunidade, a última oportunidade de reencarnar aqui na Terra. Então, veja, qual é o futuro da humanidade? É aquilo que a gente fizer hoje. É aquilo que a gente conseguir transformar para melhor hoje. E a comunicabilidade dos espíritos, que a gente observa que desde a primeira era da humanidade, os espíritos se manifestam. Então, os povos primitivos achavam deuses no céu, na lua, no sol, nos animais e aí por diante. Mas nós, como humanos, temos que entender que nós somos seres trinos. Nós temos 3 corpos. Nós somos espíritos. E no espírito é que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. No espírito. Depois nós temos o corpo físico, que é o que dá condições do espírito se relacionar com os outros seres humanos. E nós temos o perispírito, que liga o corpo ao espírito, o espírito ao corpo. Então, veja, nós, revestidos com o corpo material, formamos a humanidade e somos, infelizmente, divididos em raças. Mas, se pegar a carne, só a carne, a parte interna, fora a pele, ninguém vai falar se a pele é de um asiático, se a pele é de um africano, se aquele pedaço de carne é de um branco ou de um índio. Então, nós encarnados formamos a humanidade. Quando desencarnamos, nós passamos a fazer parte do quê? Do mundo invisível. Porque nós não temos mais o corpo denso, o corpo material. Então, forma a humanidade desencarnada ou a humanidade, ou os espíritos desencarnados. Outra coisa que a gente precisa entender, que a relação entre os 2 planos da vida se dá através de uma sintonia. Então, a gente vai se aproximar do próximo de acordo com aquilo que a gente pensa, que a gente sente, aquilo que a gente cultiva dentro da gente mesmo. Eu não vou conseguir ficar, por mais pena, compaixão e misericórdia que eu tenha de um nóia, eu não vou conseguir conviver com ele no dia a dia, porque os nossos objetivos são completamente diferentes aqui na vida. Então, a gente se aproxima pelas afinidades. E
da emissão do pensamento, do nosso pensamento, com o pensamento do outro, é que vai estabelecer essa sintonia. Então, essa sintonia se identifica através do pensamento, do sentimento, das atitudes e das ideias, boas ou ruins. Bom, gente, ainda uma coisa de sentido geral que eu quero colocar é sobre os tipos de obsessões que foram classificadas por Kardec. Então, nós temos a obsessão simples, a obsessão que é a fascinação e a obsessão subjugação. Então, são esses três tipos. E eles se classificam assim, simples, fascinação e subjugação, pela intensidade que o pensamento do outro interfere no meu, ou o meu no do outro. Então, a obsessão simples é isso que a gente vê no dia a dia. As pessoas têm mal-estar, as pessoas perdem o sono, as pessoas têm ansiedade. Enfim, a pessoa sofre todo tipo de desconforto. Essa é a obsessão simples. A fascinação é quando eu acho que eu sou melhor que os outros, o que eu falo é mais verdadeiro que o outro não sabe nada. Sempre alguém colabora com alguém e um passa para o outro aquilo que tem. Então, ninguém passa na nossa vida em vão. Sempre leva alguma coisa da gente e deixa alguma coisa para a gente. Então, essas obsessões de fascinação, elas são perigosas. Porque nos leva num clima realmente de ilusão. Não, o que eu faço é melhor que aquele. Quando a pessoa começa a valorar mais o eu, ela pode ficar preocupada porque está começando a fazer uma fascinação. E a subjugação é quando a pessoa perde o quê? O domínio de si mesmo. O domínio de si mesmo. Ainda, num contexto geral, nós temos que entender que as obsessões, elas ocorrem de uma maneira interna e de uma maneira externa. Então, de mim sai isso, do outro vem para mim. As obsessões é muito interessante e é necessário que a gente observe que tipo de sintonia que nós estamos fazendo. Nem todos os espíritos comandam na nossa vida, mas grande parte da nossa vida é comandada por outras mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Eu fiz um quadrinho bem simples, porque ele é um quadro da classificação das obsessões. Se encontra no livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre, que é presidente da Associação Médica Espírita Brasileira. Então, ela classifica as obsessões em causas anímicas e causas espiríticas. O que isso quer dizer? Que nós temos obsessões provocadas por nós mesmos e que existem obsessões provocadas por outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Certo? Como que ela se chama, meu Deus? Sueli Caldas. Ela fez uma classificação muito didática dessas obsessões. Então, ela coloca aqui como causas espiríticas
provocadas por espíritos, elas são causas externas. Ela vem do outro para nós. Desculpa, gente. Normalmente, um encarnado obsedia o outro. Vocês sabiam disso? Um encarnado obsedia o outro. Dentro de casa, as mágoas, os ressentimentos, as agressões vão criando um clima entre as pessoas que a emissão do pensamento é fulminatória, é um veneno. Então, o que acontece? Ninguém consegue ter paz dentro daquele lar, ninguém consegue se relacionar com fraternidade e bondade, é só no grito, na resposta agressiva, na humilhação. Então, essa é uma obsessão de encarnado para desencarnado. Agora, como nós chegamos ao ponto do desencarne, nós não vamos ficar diferentes do que nós somos encarnados, não. Do jeito que nós somos aqui, nós vamos ser do outro lado da vida. Então, um desencarnado pode obsediar outro desencarnado. Um desencarnado pode perturbar, desarmonizar o outro desencarnado e chega a colocar esse desencarnado como escravo, como um animal de carga. Vocês sabiam? Dependendo do nível de ódio que existe entre os espíritos, entre os encarnados, é o tamanho do sofrimento e da agressividade. Depois nós temos de encarnado para desencarnado. O que mais gera pensamentos ruins, pensamentos tristes, magoados, revoltados, ressentidos, é a de encarnado para desencarnado. Existe mulher que, quando o marido morre, ela fala, graças a Deus, estou livre. Tamanho sofrimento que o marido coloca sobre a mulher. E vice-versa também vale. Existem mulheres que atormentam o marido. Existem mães que são verdadeiras obsessoras dos filhos. Existem filhos que são obsessores dos pais. Tira a paz, tira a tranquilidade, tira a alegria de viver, tira a esperança. E isso é a obsessão. Depois nós temos de desencarnado para encarnado. Isso aqui é que todo mundo busca o tratamento na casa espírita. Busca ajuda, vem tomar passe. Então, sente um certo alívio, mas chega em casa, a coisa retoma outra vez. Não adiantou nada ter tomado passe, não adiantou nada ter assistido palestra, porque o coração está duro. O pensamento está aqui, numa turbulência sem fim, cheio de mágoa. Ressentimento é sentir outra vez aquele momento do desequilíbrio. É muito triste isso. Então, a obsessão de desencarnado para encarnado, a diferença é de um plano para o outro atuando no indivíduo. E ambos, encarnados e desencarnados, ou encarnado com encarnado, sofre muito. Depois, nós temos a obsessão de reciprocidade ou simbiose. Alguém já viu aqui certas plantas trepadeiras que se nutrem do tronco de outras árvores? A orquídea mesmo é uma. Ela se embeleza porque ela tira a vitalidade de outro. Então, esse tipo de obsessão é, como diz
o Manuel Filomeno de Miranda. A obsessão não é uma mão simples, ela é de duas mãos. Eu tanto judio o outro quanto o outro judia de mim. Então, esse de reciprocidade é muito comum também. As antipatias que a gente sente das pessoas, né? De repente a gente bate o olho assim, a gente fala, credo, que pessoa. Às vezes a gente não faz o gesto, não mostra na expressão fisionômica, mas sente. Então, a outra também está sentindo a mesma coisa com relação a gente. Existe pessoa que a gente nunca viu, mas bate o olho, aquela pessoa traz assim alguma coisa gostosa, uma atmosfera psíquica boa para a gente. Então, daí é a sintonia entre os dois. Depois nós temos as obsessões mistas. Nunca um processo obsessivo, ele é único. Ao mesmo tempo que eu estou te obsediando, tem um outro me obsediando, e esse outro tem um outro que obsedia ele, e você tem outro que te obsedia, e outro que obsedia o outro, e que leva quem? Aquela pessoa que afunila, às vezes até a loucura. Essa obsessão mista, ela é comum. Depois nós temos as obsessões que provocam epidemia nos grupos, seja no lar. Às vezes todo mundo na casa está obsediado. No ambiente de trabalho, fica todo mundo irritado, nervoso, preguiçoso, não desenvolve as tarefas, o que faz errado. E nós temos também o Estado Islâmico, nós temos o Senado, nós temos a Câmara dos Deputados, nós temos tudo isso sendo atacado pelas trevas. Uma cidade inteira atacada pelas trevas. Então, por isso que é uma epidemia, certo? Obsessão epidêmica, é em grupo. Assim como os espíritos obsedia o indivíduo, ela obsedia os grupos institucionais, esses que nós citamos. Então, a gente precisa saber das coisas para a gente se precaver, para a gente se vigiar, para depois rezar, orar. Jesus mandou a gente fazer isso. Vigia a tua vida. E depois nós temos a obsessão por aparelhos parasitas. Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, ela cita um caso que aconteceu em 1929, de um jovenzinho de uns 13 anos, que andava de 4 e não falava. Os pais, isso foi em Minas, em Lavras, os pais levaram esse rapaz para todo lado, onde sabiam, de médico, de curador, levaram, até que resolveram levar no centro da Ivone Pereira do Amaral. E ela, assim que a família entrou, ela viu um espírito, o menino andando de 4, um espírito montado nele com um cabresto na boca. Não só a Ivone Pereira viu, como mais 2 médiuns videntes confirmaram que viram. Com 30 dias de tratamento espiritual, o menino ficou ereto e o menino falou. Ele falou, eu sabia falar, mas havia alguma coisa na minha boca que não me deixava articular as palavras. Era um freio de cavalo. Então, aí nós temos um aparelho
parasita rústico. Mas nós temos aparelhos sofisticados. O Manuel Filomeno de Miranda, também no livro Os Bastidores da Loucura, ele cita um caso de que um médium viu um aparelho, um chipzinho minúsculo sendo implantado em área nobre do cérebro de um rapaz, porque o espírito queria levá-lo à loucura e queria que ele se suicidasse. Então é aparelho, tipo chips, vamos dizer, do telefone, mas menor ainda. É implantado no cérebro perispiritual. Então veja quanto tipo de obsessões nós podemos estar sofrendo. A nossa vida está amarrada? A nossa vida está problemática? Escuta, será que eu estou dando condições para que um espírito me obsedie? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Qual é a qualidade dos meus sentimentos? Quais são as minhas escolhas de vida? Então, enquanto aqui nós temos uma relação de causas espirituais, nós temos aqui de causas anímicas da nossa alma, do nosso espírito. Então, essas são causas internas e que são geradas por nós mesmos. Querendo ou não, nós somos obsessores e obsediados de nós mesmos. De nós mesmos. Então, o que eu vou falar aqui agora é: esses obsessores internos, eles são os nossos obsessores favoritos. Vocês sabiam que a gente tem obsessor favorito? Não? Que bom. Mas é chegada a hora da gente descobrir quais são esses obsessores favoritos. Cólera. Ninguém sente cólera aqui, né? Ódio. Ninguém odeia ninguém aqui. Ninguém tem raiva de ninguém. Ninguém tem ressentimento de ninguém. Ninguém guarda mágoa de ninguém. Ninguém é orgulhoso. Ninguém é soberbo aqui. Ninguém é egoísta. Ninguém é arrogante aqui. Ninguém tem ambições tresvairadas. Conseguir as coisas a qualquer custo. Ninguém. Ninguém é vaidoso aqui. Ninguém tem maldade, crueldade. O que nós vimos esses dias na televisão? Uma série de crueldades aqui dentro da nossa pátria, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Seres humanos matando o seu semelhante, decepando a cabeça, decapitando o outro. Então isso é crueldade. Gente que vai lá no bosque e mata as aves e depois, de uma maneira muito tranquila, fala que não sabia o que estava fazendo. Sabe, o André Luiz fala que nenhum louco perde o domínio de si mesmo. O espírito sabe o que está fazendo. Depois nós temos o preconceito. A gente tem preconceito de raça, de cor, de se é gordo, se é magro. Nós temos preconceito religioso. Nós temos muitos preconceitos que a gente não admite, mas tem. Então a gente precisa se autoavaliar. Até eu vi no Facebook essa semana, até era a imagem de uma negra, e ela fala assim:
eu sou preta, ou branca, ou encarnada ou desencarnada. Agora, você que é branco, você que é de cor. Por quê? Quando você tem febre, você fica vermelho. Quando você dorme, você empalidece. Quando você morre, você fica verde. Quando acontece isso, você fica de tal cor. Então, na realidade, os de cor somos nós. E eu achei interessantíssimo esse. Depois, maledicência. Gente, o assassino chega com uma arma e mata. Na hora, ele mata. Mas o maledicente, ele demora para destruir, para matar moralmente uma pessoa. Ele vai aos pouquinhos, vai falando da moral do outro, da ética do outro, até destruir essa pessoa e a família. De chegar ao ponto dos amigos virarem o rosto para essa pessoa caluniada. Então a gente precisa vigiar, gente. Preguiça, aqui não tem nenhum preguiçoso, né? O preguiçoso, ele tem tempo de cuidar da vida dos outros porque ele dorme 10 horas por dia. Numa vida de 70 anos, segundo o livro Desobsessão pela Corrente Magnética, o indivíduo leva de 70 anos que ele passa na Terra, 35 ele passa dormindo. Então, o preguiçoso, ele é uma pessoa que veio para evoluir e para dormir. Eu achei estranhíssima essa colocação. Todos nós viemos para a vida, porque o que a gente faz? Dorme e vive. Vive trabalhando, a gente evolui através do trabalho, das conquistas morais, das conquistas sociais, das conquistas econômicas. Então tá certo, nós estamos aqui para duas conquistas, dormir e evoluir. Então veja bem, mas nós só podemos dormir no máximo 8 horas por dia, porque o resto nós temos que produzir. O Chico dormia 3 horas só. E deixou uma produção imensa de livros e de trabalho social. Então, precisamos pensar bem nisso. Depois nós temos a inveja. A inveja é terrível, porque o invejoso, ele tem inveja do que o outro conquistou. Do que o outro é, como ele não consegue ter e não consegue ser, então é aquela raiva, aquela coisa de secar pimenteira. Ocorre isso. E temos pessoas também que se colocam em papel de vítima a vida inteira. Ai, dó, coitadinha de mim. Ai, dó, porque o meu sofrimento é maior que o outro. Ai, dó, eu não posso frequentar a sociedade porque o meu dinheiro não dá. Ah, dó! Então, isso aqui é obsessão. Revolta. A gente se revolta por pouca coisa. A gente perde amizades queridas por poucas coisas. Relações, por pouca coisa a gente perde. E também a hipocondria. Nós temos mania, que eu também me incluo, de... Vai remédio. Tá com dor no cotovelo, remédio. Tá com dor de unha encravada, vai remédio. Então, nós, com essa hipocondria, a gente tá se auto-obsediando. Ingratidão, gente. Ingratidão. Como nós somos ingratos. Nós somos seres humanos extremamente ingratos. Olha... Deus nos deu uma vida no seu jardim que nós podemos colher flores e plantar todos os dias. E nós não agradecemos a Deus. De manhã a gente acorda, quanta gente morre dormindo, quanta gente morre no período da noite nos hospitais, nas ruas. E a gente não agradece a oportunidade de amanhecer acordado para fazer
um trabalho evolutivo no sentido da conquista que a gente pretende. Depois a ira. Gente, como nós somos pequenos, intolerantes. Nós não admitimos uma pessoa falar nada pra gente, ou fazer alguma coisa que não é do ponto de vista da gente, que já vem o nervoso, que já vem o mal-estar, e aí a gente explode. Depois o ciúme. Gente, eu vi, depois da minha reação, eu vi que eu sou ciumenta. Eu tenho uma boa biblioteca. Então eu não gosto que ninguém tire meus livros do lugar. Aí entrou uma faxineira, ela falou, é hoje que eu vou tirar esses livros daí. Eu falei, não põe a mão. Não põe a mão, porque esses livros são intocáveis. Se você quiser livro emprestado, eu te empresto. Mas você vai me tirar da ordem, do lugar deles, e eu não quero. Pode deixar eles do jeito que estão. O que é isso? É ciúme, gente. É ciúme. Então, a gente... Engraçado, eu tenho ciúme dos livros, não tenho do marido. Então, veja bem, o não perdão, gente. A gente não perdoa as pessoas. Teve um companheiro que trabalhou um certo tempo com a gente na sala mediúnica. E um dia caiu uma lição do Evangelho sobre o perdão. Ele falou, eu sou uma pessoa que perdoo, mas um indivíduo que lá atrás, há 50 anos lá atrás, fez alguma coisa para ele, esse eu não perdoo nem depois de morto. Então, gente, o que é isso? Um espírita falando isso? Não, gente. A gente tem que entender que quando a gente perdoa alguém de alguma coisa que nos tenha sido feito, o maior beneficiado é a gente. Por quê? Porque a gente tira o peso da consciência, a gente não fica despejando sentimentos ruins para essa pessoa. Agora, e será que a gente consegue se perdoar? Porque às vezes a gente faz alguma coisa e aquilo fica na consciência da gente uma vida inteira. A gente precisa se perdoar, porque nós somos imperfeitos. Nós precisamos de nós mesmos, mais aliviado. E o auto-perdão faz isso com a gente. O auto-perdão e a gratidão são pérolas na nossa vida. Pérolas. A Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela dá um bom roteiro de como a gente deve se portar frente a um gesto de bondade, a um gesto de violência, porque naquele momento a pessoa está agindo de forma irada, nervosa com a gente. Mas se a gente perdoa o outro vai estar bem também. Então é muito importante isso. Quem aqui já perdeu a esperança? Ninguém. Ninguém. Sabe por quê? O dia que a gente perder a esperança, a gente pode deitar e falar em terra. Porque a gente não tem pelo que lutar, não tem para quem lutar. A gente não pode perder a esperança. Hoje está ruim, com certeza amanhã pode ficar melhor. Às vezes demora um pouquinho para a coisa melhorar, mas ela melhora. Nós vivemos em ciclo. Uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo, outra em cima e outra embaixo. Muita gente perde a esperança e perde a fé em si mesmo e em Deus. Não podemos chegar nesse ponto. Remorso. Alguém aqui já sentiu remorso? É doloroso. Então, um dia meu pai falou para mim assim, minha filha, tudo que você tiver que fazer para sua mãe, você faça. Como quem diz, e faça para mim também, né? Porque quando a gente vai embora, ele me falou embaixo de uma árvore, sentado num banquinho tosco, ele falou para mim, porque eu tenho remorso, porque eu não fiz mais pela minha mãe.
E ele fez tanto, gente. Ele praticamente ajudava a dar banho. Tinha dia que ele dava banho sozinho, colocava comida na boca, tinha paciência com ela. Então, ele fez. E aí ele me falou, faça, minha filha, porque depois vem um remorso, por que a gente não fez? Então, porque a gente, às vezes, está brigado com um irmão, às vezes a gente guarda mágoa do pai, da mãe, do filho, do primo, do tio, do colega de trabalho, porque a gente guarda esses sentimentos menores para as pessoas da convivência da gente e queridas. Do estranho que passa na rua, me é indiferente. Então, eu não tenho vínculos afetivos com essa pessoa. Então, a gente precisa observar isso. Outra coisa, angústia. De repente, vem uma coisa tão ruim que até incapacita a gente. Culpa. Culpa. Às vezes a gente tem culpa que nem sabe por que existe essa culpa na vida da gente. Parece que é atávico na gente. Avareza. Alguém aqui é ridículo? Acho que não. Então, avareza. Decepções. Delitos ocultos. Por exemplo, tem um livro aqui que eu gosto. Hora que não tem ninguém, eu pego o livro e vou embora e ninguém fica sabendo. Isso é delito oculto. Isso é um roubo. Então, isso mostra falta de caráter, desgosto pela vida. Todos nós chega em certos momentos da vida que a gente fala, acho que a morte seria a solução. Ai, meu espírito já está querendo que o corpo deite para ele poder largar essa carcaça velha. Então todos passam por isso, mas a gente tem que sair automaticamente disso. Gula, gente. O glutão faz um mal para si que ele não imagina. Come gordura, bife com uma camada desse tamanho de gordura, come aquilo que não pode para o diabetes. Então, a gente dificulta o processo digestivo da gente. Então, a gente abusa. Luxúria. Alguém sabe o que é luxúria? Ninguém. Não tem nada a ver com luxo. Luxo não tem nada a ver. Tem a ver com sexologia, com sensualidade, com a vida promíscua. Isso é luxúria. Também o sexo promíscuo. Aquela pessoa que mantém relacionamento sexual descompromissado todo dia, toda hora, é o sexo promíscuo e irresponsável. Depois, a anorexia. É aquela pessoa que se vê diferente no espelho daquilo que ela está. Então, ela está bonita, ela quer emagrecer mais. E fica sem comer. Chega a tal ponto que nem o tratamento psiquiátrico faz a reversão do estado psicológico dessa pessoa. Vícios do álcool, da droga, do sexo e do cigarro. Alguém fuma aqui? Não, né? Sexo, acho que a maioria pratica com responsabilidade, com amor, com carinho, com compromisso. Droga. Então, veja, esses vícios aqui do álcool, todos eles nos tiram do equilíbrio espiritual. Vão nos prejudicar espiritual e moralmente. E um aviso: depois de 38 vícios, eu vou falar o seguinte: não existe remédio exterior para tratar esses obsessores favoritos. O remédio
é mudar de hábito. O remédio é disciplinar o pensamento, as atitudes, o ouvido e a língua. E a língua. Então, o remédio é isso. Então, voltando aqui, nós temos que esses obsessores favoritos são os elementos que desencadeiam em nós os processos auto-obsessivos. Eles são internos. É a gente que gera através desses sentimentos e atitudes. Se eu estou raivosa, irada, agressiva, tenho certeza que naquela hora aquilo que eu senti abre as portas para obsessão de encarnados e desencarnados com relação à minha pessoa. Então, é a auto-obsessão que propicia todas essas obsessões aqui. Porque se a gente for uma pessoa equilibrada, harmonizada, que tenha um vínculo diário com Deus, através da caridade, através do estudo sério, através da vivência da gente aqui de uma forma bem melhorada, do respeito que a gente tem que ter, do limite que nos é imposto. Paulo apóstolo, na sua epístola primeira aos Coríntios, ele diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos fazer tudo, mas será que convém? Será que convém eu falar mal do outro? Será que convém eu ter explosões de ira, de nervoso, ter uma verborreia chula? Convém? Convém eu ser avarenta? Convém, enfim, carregar culpa, odiar, ressentimentos? Convém? Não. Então, quando Jesus dizia: vigiai e orai, são esses 38 sentimentos que ele falava para a gente observar. Na questão 919 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como fazer para a gente melhorar nesta ou na outra vida? Os espíritos respondem. E foi mais claro ainda que Sócrates disse, quase 800 anos, né, antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. Então, são esses sentimentos que a gente deve observar na gente, que é o vigiar que Jesus nos falou. Com o coração limpo, a nossa oração vai atingir esferas altíssimas. Adianta eu mentalizar uma oração, rezar um Pai Nosso decorado e continuar agindo e vivendo da forma que eu estou vivendo? Eu era assim, sabia que eu era assim, não vou mudar. Então, é doloroso uma pessoa que não pensa que pode ter qualidade de vida se melhorar a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, a sua maneira de se comportar. Então, isso tudo, nós ainda temos uma esperança. Por quê? Nós podemos fazer a nossa autodesobsessão trabalhando, cuidando desses sentimentos pequenos, menores, que nos atrasam o processo evolutivo. A partir dessa observação, nós temos que trabalhar o que é que nós queremos melhorar em nós.
Eu falo demais? Imagina, eu só faço crítica, uma crítica saudável. A gente ainda é obrigado a ouvir isso. E a gente vê isso tanto das pessoas sem estudo, quanto daquelas estudadas mais lá em cima. Não, eu só estou fazendo uma crítica, não é por mal, não. Mas aí já vai todo um peso de uma atmosfera psíquica, de uma atmosfera mental arrojada sobre o outro. Então, meus irmãos, nós temos que observar isso. Nós temos que sempre acreditar no potencial que cada um de nós tem. Cada um de nós é um talento de Deus. Qual é a minha veia mais forte? O que é que eu faço de melhor? Essa é a missão de cada um, o que faz de melhor. Então, eu vou repartir com o meu próximo esse meu talento. E a gente tem que entender isso. Então, eu gosto de ler, eu gosto de fazer palestra espírita. Então, eu sinto que esse é um talento que eu tenho. Então, eu vou repartir o pouquinho que eu sei de doutrina com as pessoas que vêm à casa espírita. Então, vamos dividir os nossos talentos. Vamos enxergar o próximo como nós enxergamos a nós mesmos, cheio de defeitos, cheios de qualidades. Porque quando nós apontamos o dedo, na realidade nós temos o outro dedo apontando para nós mesmos. Porque nós enxergamos no próximo aquilo que é abundante em nós. E precisamos melhorar a qualidade do nosso pensamento. A nossa mente registra o que pensamos. Nós agimos de acordo com a nossa, de acordo com a nossa mente. E a nossa mente, ela é comandada por quem? Pelo espírito que somos. O corpo não diz nada, ele só precisa dos hormônios provocados pelas células cerebrais. Então, vamos a cada dia observar isso na nossa vida. Temos que procurar frequentar lugares sérios, lugares bons. Veja, não estou dizendo que rir, conviver de forma alegre, não pode. Pode e deve. Mas esse convívio é regado a cerveja, ao uísque, a bebida alcoólica, é isso que não pode. A gente ouve muitas pessoas falando assim, eu bebo socialmente. Então, toda sexta-feira sai para beber. Todo sábado arruma um jeito de beber. No domingo bebe. O que é isso, gente? Uma doença, alcoolismo. E a pessoa não admite que é alcoólica. E os grandes teóricos da doutrina espírita falam que o alcoolismo, beber, não existe beber socialmente. Tanto é que agora o Ministério, né, tá pegando firme aí para tirar de circulação quem bebe e dirige. Porque sabe que mata, e se mata. Deixa alguém aleijado. Então, nós temos que ver a qualidade do que nós estamos fazendo na vida. A gente tem que procurar ler bons livros, assistir bons filmes, principalmente à noite, porque aquilo que é a última imagem que a gente vê na televisão é que vai estabelecer a qualidade do nosso sono. Vocês sabiam? Verdade. Infelizmente, eu não consigo ficar sem a televisão no meu quarto. Então, o primeiro sono gostoso vem, mas depois aí ele repica. Então, veja bem, se a gente sabe que um livro
pode transformar a gente, tanto para o bem quanto para o mal. Eu tenho que selecionar o que eu leio. Tem gente que abre o jornal, vai logo nas páginas sangrentas, de quem matou quem roubou quem, e por aí vai. Então, selecionando, ali orando, depois de vigiar, a gente vai estar numa sintonia fina com Deus e com os bons espíritos. E a nossa palestra hoje foi muito simples. Muito... mais, tô muito bom. Não, já uma hora que eu estou aqui, eu tenho que terminar agradecendo a Deus por ter vindo a essa casa, agradecer a Deus e a vocês pela atenção que vocês tiveram, porque eu vi que todos estavam atentos, agradecer ao Clóvis o convite que me foi feito e agradecer o meu médium de transporte, que é o que me trouxe até aqui. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos amanhã, num raiar de um outro dia, conseguirmos fazer alguma diferença no nosso viver. Muita paz para todos.